Seguinte, a Neuza vai dar uma chance para nós e vai fazer uma sobremesa. Ela tinha dito para mim que ia fazer só uma salada do grão de bico com bacalhau, mas depois disse, não, se o bacalhau tem um gosto muito próprio, depois, afinal, é bom ter uma coisinha doce. Isso para formiguinha é bom. Eu já não faço questão, porque eu não sou tão formiguinha. Aí eu apertei com essa sobremesa, aí é o nosso pudim de leite. O pudim de leite, dona Neuza, eu vou dizer uma coisa para ti. Parece fácil, mas ele causa frustração numa porção de gente. Por que que o meu ficou furadinho? Por que que o meu não ficou furadinho? Porque a gente não sabe qual é o ideal. A minha mãe faz pudim de leite há 50 anos, dona Lisete. Agora ela fez esse dia, não ficou bonito, ela está frustrada, não quer mais fazer pudim de leite, porque não acertou, porque eu não sou mais a mesma, não sei o quê. Tem disso do pudim de leite, não tem? De ele acertar a textura dele ficar... Qual é o certo? É ele ter o furadinho ou ele ser compacto? Não, ele ser compacto. Pela receita, eu tenho um livro muito antigo da Nestlé, que eu ganhei na época que meu pai trabalhava lá. E o segredinho do furinho, ou não furinho, como se fosse um queijo suíço, é a batida dele. É o tempo da batida dele. Tempo de liquidificador. Quer dizer que se bater pouco tempo, ele fica muito aerado. Isso. E isso vai fazer com que crie câmaras de bolo. E também tem uma outra coisa, eu nunca fiz nessas formas que vão direto no fogão. Eu ainda faço o pudim tradicional com uma outra forminha com água, coloco esta forma em cima. Banho-maria. Exatamente, esse banho-maria. E ele, quando ele entra no forno, já aquecido, pré-aquecido, ele é coberto com papel alumínio por 1 hora. Depois de 1 hora, aí eu retiro esse papel alumínio, aí ele assa, aí ele termina mais meia hora sem o papel. Muito bem. O pulo do gato, que a gente vem um pouquinho mais para cá, não vai chegar agora aqui nos ingredientes. O pulo do gato, eu estava vendo aqui, é que vocês que conhecem um pouco, as senhoras, né? Porque o homem são poucos que fazem sobremesa. As senhoras que gostam, que assistem o programa, para ver se a gente não comete alguma gafe aqui, vocês são, eu conheço, né? Mas vocês sabem também, vocês sabem muita coisa, já me ensinaram muita coisa, e agora tem mais uma. Em vez de fazer aquela calda, né, queimada, com a sua queimada e tal, para botar na forma, para fazer o pudim, Neuza, tem o pulo do gato aí, que já existe pronto para vender no mercado. Já é bem antigo, é uma glicose, né? É o caro? O caro. Glicose de milho, mas ele por si só, ou ele é feito o especial para pudim? Não, o normal, o tradicional mesmo? Tradicional, em qualquer mercado se encontra. E ele facilita, porque aí você não queima a mão, ou quando você vai fazer a calda numa outra panela, corre o risco às vezes de queimar, ou corre o risco dela pipocar na tua mão. Então, esse caro, e ele não é excessivamente doce também. Então ele eu sinto que ele dá um equilíbrio bem legal no pudim. Legal. Sabe quando eu estive na China? Depois eu conto uma história da China minha. Eu fui comer uma sobremesa, porque o chinês, não sei se sabes, ele é extremamente suscetível à lactose, né? O chinês não toma leite, nada derivado de leite, né? 99% da população, ela tem esse problema. Então eles usam soja, o queijo de soja, o leite de soja. E foi me servido uma sobremesa de queijo de soja, eu achei tão boa, porque o queijo de soja não tem gosto de nada, é totalmente insípido, né? Era caro. Eu disse, isso é glicose de milho, mas o desgraçado do chinês não falava a minha língua, mas para mim era um pote, um pedacinho de queijo, e o caro em cima, coberto assim de caro, você come então aquele queijo que dá a textura e aquela, não é para você poder morder, e o caro, como não é muito doce, como falaste, ele ficou uma sobremesa diferente e muito boa, gostei.
Então, o pudim, então aqui está o caro, bota uma camada de mais ou menos um dedo. De modo que você forre toda a forma. Né? Porque quando botar os ingredientes, ele vai fazer subir pelas laterais, onde ele cria aquele isolamento para poder desenformar. Exatamente. Depois. E fica soltinho. E você também não corre o risco dele ficar grudado na forma. Legal. Legal. Então, e o pudim de leite é só, eu nunca fiz pudim de leite, não. É só os 3 ingredientes mesmo, é? Esse é o tradicional. Ovo, leite, moça e leite. É uma lata de leite moça, leite condensado, marca moça. Eu gosto mais desse, realmente da Nestlé, porque ele é mais encorpadinho. Aí é sinônimo. Leite moça é leite moça. Tem leite moça da Glória, tem leite moça do outro, mas é tudo leite moça. É que nem a Gillette. Não vai dizer que isso aí já pegou. Investiram na mídia. Se você quiser que o seu produto seja assim, a TV Bruxa está pronta aqui. Ó. Vem aqui, eu faço o contrato de mídia, no fim vira sinônimo também. Então é uma lata de leite condensado, são 2 medidas do leite de vaca e 3 ovos. Pois é, acho que a própria latinha é medida, né? Medida. Tem que ser certinho, porque o doce diz que ele é. Então, uma latinha tem 395 gramas. Mas é mais compacto, mas em litros eu não. Também. A mesma medida. A caixinha. Caixinha? No pack. Também pode usar a mesma medida, porque daí é quantidade. Aí depois você só tem que abrir a caixinha e completar, né? Para o outro leite. Então tá bom. Então vamos para a primeira parte, que é a sobremesa, que daí ela necessita do tempo de... O que precisas? Vamos te mostrar a cozinha? Hã? Já me mostraram tudo. Já. Já vi. Porque quando os meus convidados chegam aqui, eu às vezes eu me esqueço, é coisa da idade também, né? É de apresentar a cozinha para meus convidados. O que eu posso ajudar? Não, é que eu só quero uma... Não, o que? Para botar... vai cair. E aí, veja, eu não apresento a cozinha. E tem que apresentar a cozinha, tem que ser mostrada toda. Eu faço essas coisas, paciência. 3 ovos para uma lata de leite condensado e 2 latas de leite. O leite, mudando o desnatado para o semi-desnatado, para o integral, ele dá diferença, não dá não? Eu nunca fiz com leite desnatado. Ah? Nunca fiz. Eu acho que ele dá, eu tenho por mim que ele dá diferença, porque eu já vi receita e desandou, porque a pessoa usou o desnatado, porque é uma água pura. Ele é mais... Não consegue fazer com água. Ele pode, talvez, te dar alteração na consistência. Na consistência, é isso que eu me refiro. Daqui a pouco está sujeito, quando for desenformar ele se espalhar no prato. Exatamente. Por isso é que eu digo a você que eu prefiro, para certas receitas, brigadeiros, beijinhos de coco, essas receitas que exigem uma consistência no doce, eu prefiro o leite moça porque eu já conheço. O Glória eu dificilmente uso outras marcas, digamos assim, né? É uma questão de fidelidade, é verdade, já sabe, não quer correr o risco. Exatamente. Mas acontece com todo mundo, com todos os temperos. Eu também sou fiel a certos temperos quando eu vou para a cozinha. Eu também, tem certas coisas que eu não altero por causa de preço. A gente sabe que existe agora muita variedade no mercado, muitas opções, mas eu ainda vejo que se você ainda quer fazer uma receita tradicional, legal, não tem. A gente sempre comenta aqui, né, de que o ingrediente, ele tem um grande diferencial no resultado da receita. Né? O caso de qualquer prato. Se você não pegar um bacalhau bem dessalgado, como vocês aqui, um bacalhau no ponto, tirando a lasca dele bem certinho, tudo vai dar na aparência, na textura, e isso influencia no sabor também. Porque tudo tem um segredinho, né? Cozinha, ela não é difícil, mas ela tem os segredos. Ela tem O principal segredo é praticar. Ah, sim, também, mas se você tem um bom ingrediente, não adianta você pegar aquela parte final do bacalhau e querer tirar dali um filé para fazer alguma coisa grelhada, porque você também não vai conseguir, né? Isso é que nem às vezes a gente quer usar coisa com nata,
E aí você vai se meter a comprar aquela nata em pote, e ela tá dura, não tá? Ela tá muito consistente. Ai, que tristeza, para depois eu fazer dependendo do que está fazendo, não encontra aquela nata em pacotinho já molinha, desanda. Até fica bom, o gosto é o mesmo, só que não tem a beleza estética. Eu já experimentei uma vez colocar nata, uma colher, substituindo a manteiga do purê de batatas. Ele fica extremamente cremoso e fofo. Mas eu faço isso já. Aí eu boto um pouquinho de creme de leite. De requeijão, desculpa. Se eu não tenho nata, eu uso ou creme de leite, só que depois, assim, se ele esfriar, o soro, né? Ou requeijão ou nata. Aí eu boto os dois, um pouquinho de cada um para não correr risco. E ele fica extremamente fofinho. É o que eu te digo, cozinha são dicas. E eu ainda costumo botar, sabe o que eu boto junto? Açafrão, para deixar ela bem amarelinha. Parece ser de purê de batata assada, como é que é? De mandioquinha. Às vezes eu boto, quando eu faço escondidinho, por exemplo, de bacalhau, aí naquele purê eu boto um pouquinho de curry também. Fica uma delícia, fica muito bom. Ele não pode exagerar, na verdade. É tudo uma questão de... É uma brincadeira, é uma alquimia. Aquilo ali é um laboratório que você fica experimentando, né? Então eu vou, boto um pouquinho de curry, mexo purê, vou lá numa colherinha e como um pouquinho. Aí não pode, porque eu sei que se você botar muito, choca as pessoas. Devagarinho, a minha mulher não suportava. Hoje ela já gosta de um pouquinho de cor. Tem que ter equilíbrio. Se você colocar demais, ele se perde. Por isso que eu perdi o gosto pelo cominho, que a minha primeira experiência com cominho foi traumatizante. Botaram demais, eu achei horror daquele prato. E eu até hoje não uso cominho na minha culinária. Eu não tenho muito paladar para ele também, não. Eu gosto muito de manjericão. Também. De orégano. Isso eu tenho, os meus vasos lá estão lindos lá em casa, agora é época, né? Manjericão, tomilho. Tomilho é um tempero que eu aprendi a trabalhar com ele também, muito bom. Principalmente da carne vermelha. Realça o sabor. Pois é, agora que esse aerado que eu me refiro, tá vendo? Ó? Não, mas isso aqui ele forma, no momento que ele entrou no forno pré-aquecido, isso aqui, ele se desfaz, porque aí entra o papel alumínio em cima, e ele cria uma... E por que no passado então, eles faziam aquele banho-maria? E hoje não se faz mais? É diferente para fazer com banho-maria? O pudim? É que hoje em dia, eu me lembro que na época eu ainda tive no Rio uma panela que ia direto ao fogo. Isso. Mas eu não me adaptei a ela. Eu prefiro desta forma. Aliás, é uma forma bonitinha essa aqui. E essa é antiga. Mas essas que são boas, né? Essas que são boas já sabem, já. Forma bonitinha, realmente dá um formato bonito no pudim. Agora deixa descansar um pouco. Não, aí só precisaríamos depois de uma outra forminha, que a gente coloca a água. Esta aqui vai dentro, colocamos um pedacinho de papel alumínio em cima e vai ao forno. Tá, isso. E aí ele assa durante 1 hora com o papel alumínio. No fogo primeiro. No forno. Direto no forno. Direto no forno. Vamos botar? Eu tenho papel alumínio aqui? Tem. Então vamos botar já que está pronto. Porque como demora o tempo aqui, lógico que ela trouxe um pronto, né? Mas como nós temos muito programa ainda para entrevista, dá tempo de nós ter os dois, esse e o outro. Senão vamos perder essa chance. Não, senhora, vamos aproveitar. Não, eu não sou, estou falando para vocês, que vocês vão poder depois comer com mais tranquilidade, sem se preocupar. Será que vai acabar? Será que não vai? Então, e o papel alumínio, isso eu também aprendi, que essa parte brilhosa, ela vai sempre para baixo. Parte brilhosa dele. Por causa do reflexo. Então, ele seria isto aqui, basicamente. Não precisa apertar, não precisa fazer nada. Só isso aqui. Só como fosse a tampinha. Aí bota um forno a quantos graus? Uns 160. Pré-aquecido não precisa? Não, eu sempre deixo pré-aquecido. Pré-aquecido? Aí ele já entra e ele durante 1 hora ele assa assim. E junto com água? Uma outra
Então vamos fazer, deixa eu pré-aquecer o forno aqui primeiro, deixa eu ver. 160 aqui, quanto tempo vai dar de forno? 100 e... Uma hora e meia. Hora e meia? Ele dá uma hora e meia, porque uma hora ele vai cobertinho, aí depois dessa hora nós tiramos... Uma hora e meia, hora 90 minutos nos meus cálculos, se eu estiver errado na matemática. Então tá bom, então tá bom. Essa aula eu não faltei. E aí, para botar dentro, nós teríamos que achar uma de alumínio, olha aqui, ó. Essa aí dá? Já vai, porque ela é larguinha em cima, mas ela é pequenininha embaixo. Ah, tá. Vai ser de mocinha. E ela, eu acho que cabe-se. Cabe porque ela é afunilada, essa tua forma aí. Que bom. E aí depois nós vamos ver. Porque, olha, o que eu vejo, reclamação de mulher que não acerta. Você tem meu pudim. Ele é facílimo, ele é rapidíssimo. A dona Lúcia, tu é uma que reclama, né, dona Lúcia? De vez em quando não acerta, né? Nós temos várias opções desse pudim, que você pode fazer ele de leite, você pode fazer as mesmas medidas de laranja, de leite de coco. Lúcia, deixa um pouquinho, vamos deixar pré-aquecer, então, o que prefere. Aí a gente já bota de ladinho ali, ó. Isso você já precisa aprender a botar no forno, né, gente? Nós vamos botar de lado aí. Aí quando o forno estiver pré-aquecido, aí a diretora de produção ali bota, aí vamos botar ali perto da tua água, bota ali, ó. Enquanto nós mexemos com a outra receita aqui e tal. Depois a Lúcia bota no forno daí. Então tá. Então vou fazer o seguinte, dá uma cortadinha, Júlio, rapidinha, só para nós trazermos todos os ingredientes para cá e arrumarmos aqui para apresentar melhor para vocês. Esta receita, ela tem um diferencial no nosso programa, porque nós não vamos ligar fogão, não vamos ligar nada, vai ser somente montada. Por quê? Vamos começar pelos ingredientes, vocês vão entender o espírito. Isso é uma entrada? Não. Ela até pode ser, mas ela é mais servida como... Ela é mais para um lanche, porque ela é uma salada e os ingredientes dela, por si só, eles formam uma refeição. E é servida em temperatura ambiente ou gelada? Pode ser gelada ou em temperatura ambiente. Eu prefiro ela na temperatura ambiente. Por isso que eu perguntei, porque de repente, quando serve para um lanche, como prato único, né, temperatura ambiente, são produtos que não são perecíveis, que são usados, né? Então vocês veem aqui, ó, aqui, azeitoninha, bacalhau sem azeitona. Não existe, né? Verdade. E nesse é batata também. É batatinha. Usado, né? Que é um trio, né? Que não dá para, que são inseparáveis, né? Para o bacalhau, né? É um Todas as acompanhamento receitas. perfeito. Exatamente. Né? E vocês, que da Sexto Rio de Janeiro, a gente aqui do Sul, a gente sempre acompanhou, né, que o paulista, principalmente o carioca, Natal, etc. Opa, tem alguém apressado, ver o que é, dona Lúcia? Que é Natal, é hora de comprar bacalhau, etc. Nós aqui não temos esse hábito aqui no Natal, conhece bem Gés Brusquense já há tanto tempo. Foi casada com o brusquense tanto tempo, ou seja, conhece bem a nossa cultura aqui, né? Agora, no Rio de Janeiro, é normal a compra do bacalhau, independente da capacidade financeira da família, né? Exato, porque o bacalhau, hoje em dia, não. Mas eu me lembro da minha época de criança, porque minha avó era meus avós maternos eram portugueses. E a facilidade com que se comprava bacalhau, e na época era simplesmente o bacalhau do Porto, e era aquele lombo, aquele bacalhau alto, onde ela fazia vários pratos, chegava-se a fazer bacalhau gratinado, tirávamos quase lascas, né, como se fossem bifes, e hoje em dia eles criaram outras marcas de bacalhau, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes ele vem muito seco, né, muito ressecado. Mas sabe que nós já levantamos essa discussão muitas vezes aqui no programa com pessoas que têm ligação com o povo lusitano, né, direta, como eu tenho o caso de neta de lusitanos, né, de que o bacalhau, ele não seria um peixe, sim um processo que é feito com
são três, né, determinados peixes, que é o salto, o link, que são três nomes, tem um outro que eu não me lembro. Então o bacalhau, o bacalhau seria um processo, entendeu? Então já teve o chefe de cozinha que defende essa teoria de que o bacalhau é um processo de salga de peixe para manter ele conservado. Só que os peixes que se prestam a isso, que dão esse sabor tão característico do bacalhau, seriam esses três, o ming, salto e outro. Que quando diz do Porto, evidentemente é que é relacionado à região no qual ele é processado. Exatamente, né? E mais pela característica, né? De como ele é feito. Uhum. E dizem também, outro dia eu vi num programa de culinária, que aquele bacalhau mais baratinho, aquele mais feio, aquele mais escurinho, que ele é o mais delicioso, muita gente defende. Ele não tem a aparência que tem o verdadeiro do Porto, que é esse que tu disseste aqui, que esse bacalhau é só, gente, ó. Ele tem essa textura e ele solta umas lascas mais bondosas, digamos assim, ele solta. É um espetáculo. Pegar um lombo do bacalhau do Porto assim, e ter a lasca dá uma pena, não dá uma dó. Mas que ele rende, Luciano. O bacalhau, ele tem duas situações. Hoje, realmente, ele é muito caro. Acho que hoje está barato, antigamente era muito mais caro. E barateou bastante. Eu notei até na época da Páscoa que os mercados fizeram uma promoção bastante interessante com relação ao bacalhau. Eu acho que talvez até para estimular, né, o consumo, porque também era uma situação que não se via aqui. Eu me lembro que quando eu recém cheguei aqui, nos natais, a minha mãe trazia bacalhau do Rio para cá, porque não se encontrava bacalhau. E até hoje está assim, não está tão fácil. O bacalhau que nós temos aqui não são bons, não, são feios. Agora que está aparecendo algumas lojas de empórios, que então a gente tem chance de conseguir alguma coisa melhor, senão a gente tem que ir a Camboriú, né? O Itajaí ali se encontra, Itajaí no mercado público tem, aparece ali Itajaí. Então, gente, ó, o bacalhau, quando você compra ele em lasca, que existe para comprar já a lasca, porque as pessoas aproveitam, os comerciantes já tiram da barrigueira, né? Para manter o lombo, para vender por 60, 80 reais o quilo. E aí você tira o sal mais fácil. Agora, quando é no lombo, qual é o teu segredo? Todo mundo tem o seu segredo. Qual é o teu segredo para dessalgar o lombo? Que é aquele sal que está lá entranhado no meio de 10 centímetros de carne. É água com farinha de mesa. Não, essa eu não sabia. Farinha? Farinha de mesa. Eu pego um pirex grande, aí eu coloco, né, o pedaço do bacalhau, e água com farinha. Água com farinha de mesa. Eu já ouvi tanto mais. Porque a farinha absorve mais rapidamente o sal. Apesar de que eu sempre deixo 24 horas ele de molho. Mas numa farinhada só ou troca de farinha? Não, eu vou trocando. Como troca água? Deixo papa, né? Mas eu boto assim umas 2 colheres de sopa. Se for uma terrina desse tipo aqui, são umas 2 colheres de sopa de farinha. E 24 horas? 24 horas. Cada vez que passa perto da geladeira, vou aproveitar e dar uma trocadinha. Exatamente. Pelo menos mais 5 trocas de água. Tá tranquilamente. Tranquilamente. Sabias que eu tenho um vizinho meu amigo Genésio Eckert, e ele faz frescal, que é tipo carne de sol, né? E ele, para tirar o sal, ele bota, que é carne salgada, bota a carne salgada, enche de água, e pega um punhadão de sal e joga dentro, diz que sal tira sal. Eu digo, Genésio, eu não pode, não, podes fazer. Ele me deu uma costela que ele abriu, transformou ela em carne de sol. Na época está do jeito meu que eu digo, essa eu não confio. Mas ele jura que sal tira sal. Não conheço. Para ver como tem coisa. Eu nunca testei. Nunca tive coragem, mas um dia ainda vou trazer o Genésio aqui e ele vai ter que me provar isso aqui na frente do vídeo. Então o bacalhau, gente, tendo essa certeza, né, de que você tirou o sal. Agora, uma pessoa que não está muito habilitada a lidar com o bacalhau, nessa hora depois, se ela dá uma rápida fervida nesse bacalhau e experimentar a água, né? Se a água não tiver salgada, é porque tirou toda, senão o sal imediatamente ele sobe, né? O excesso. Vem o sabor, né? Então você
pode, que se for inseguro com relação a bacalhau, não é o caso da Neuza, porque já conhece, né? E neta de português não vai saber lidar com bacalhau, é só que faltava. Ah, pá. Opa! E aí você pode dar aquela fervidinha rápida e você então não corre o risco de detonar com a sua receita. Aqui tem a cebolinha bem picadinha. Que eu digo para vocês que sabem cozinhar, ó, se vê no corte do ingrediente. Não é verdade? E não tenho o hábito de usar tábua. É tudo na mão. Como na mão, assim, picando assim, arriscando que eu cortar os dedos aqui. Tudo pequenininho. Eu sempre tive esse hábito. Não vou usar hoje aqui, mas eu normalmente não uso. Ervilha in natura, ou seja, natura de uma lata, não daquela congelada verde, tá de latinha. Né? Pepino para dar uma... Aqui no Rio nós chamamos de picles. Picles, que seja aqui também no Xixada chamam de picles. Mas chamam de pepino e conserva mesmo, né? E esse aqui é o moço que nós falamos nisso do programa, que é o grão de bico. O grão de bico, ele é, se você vê no mercado, você tentar pegar ele e espremer aqui, isso aqui eu espremo. É duro, mas é duro. Quanto tempo de cozimento? É que o grão de bico, eu deixo ele de molho da noite para o dia. Ele fica de molho na água. Ele é como o feijão. Exatamente. Água. Agora, quando ele vai para a panela de pressão, são 5 minutos, porque senão ele desmancha. É rápido assim. Na panela de pressão são 5 minutos. Você cozinha... 5 minutos do chiado, quando comecei a chiar. A panela chiou, você marca 5 minutinhos. Aí você desliga o fogo e deixa ele ainda até que a pressão, né, solte da panela. Depois ele está no ponto. Então vocês veem aqui, ó, com o grão de bico, ele tem uma pequena película, né, tem uma película que ele solta. É quando você trabalha ele aqui do qualquer alimento, ele solta rapidamente a película dele, ó. Exatamente. No caso de salada, vai com película e tudo. Vai. É porque se tira geralmente quando você vai fazer um purê. Um purê. Aí você usa ele aqui, ó. É como se fosse um milho cozido, né? E ele tem. Ele é extremamente saboroso. Juro para você, a mistura de pinhão com amendoim. Juro, experimenta. Pega um aqui, diretora. Juro que é uma mistura de pinhão com amendoim. Eu nunca tinha tentado para esse detalhe. Gostoso? Não é bom? É porque quando eu cozinho ele, principalmente para a salada, não para outras situações, mas para essa salada de bacalhau, eu evito muito sal nos complementos, tá? Para que não aconteça de salgar. Eu botei uma pitadinha de sal. Porque ele está... essa quantidade que tem aí é um pacote de meio quilo. Olha, delícia. E na salada, muita gente que eu já conversei, eles têm medo justamente dessa película aqui. Né? Tal quanto o feijão, mas essa aqui é bem maior que a do feijão, que ela possa, porque ela não é, ela é firme, né? É uma película bem firme. E ela não se solta, você come, não fica presa nos dentes, ou coisa que o valha. Não acontece. Como o milho, né? Se você vai comer ali na sopa. Não, ela não solta assim. Muito bom. E digere tranquilamente, não é uma refeição pesada. Apesar de ser um grão, eu considero ele, eu particularmente, não tenho muito conhecimento assim, científico da coisa, mas eu considero ele mais leve do que o feijão. É mais leve, sim. Dá para fazer o grão de bico, existem muitas receitas com eles, como se faz com lentilha, como se faz, né, com receita do tipo substituindo. Feijão, você pode cozinhar ele com carnes de feijão, com lombo, com paio, com costelinha defumada, só não entra carne seca ali. E a película só no caso de purê? Ela é retirada, mas geralmente se você faz ele e deixa ele cozinhar mais tempo, que ele passe do pontinho, aí ele solta. Sozinho. Ele solta. Legal. Muito bom. E a torradinha acompanha? É para um complemento. É opcional. E as folhas verdes, então, são como enfeite e realmente... E também alimentação. Sim, porque a alface ela é simpática em todos os momentos. Né? Aliás, eu falei 3 ingredientes com o bacalhau. O bacalhau, na verdade, ele não vive sem esses 4 ingredientes aqui, ó. Esse aqui também, ó. A importância dele é total.
Gozado, quando eu era garoto, mais novo, eu detestava bacalhau. Hoje eu tenho paixão por bacalhau. Eu aprendi, quando comecei a mexer com culinária, eu aprendi a tirar todos os preconceitos com relação à alimentação. Eu experimento de tudo. Bom, e o bacalhau também, você tem inúmeras formas de fazer. Vai da salada, ele vai ao ensopado, ele vai como um recheio de torta, de pastel, pode-se fazer um rocambole. Ele é bastante versátil. O Rafa e o Rodrigo são fã dessa salada aí também? Não. Não. Não é? Não. A moleza, vocês dois só querem mesmo que a mãe faz de forno, né, bacalhauzão. Aí você, quando é saudável assim, que é na natureba, isso é coisa do jeito da ilha ou lá.